Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo tutorial do canal Laboratório de Informática. Eu me chamo Diego Hashimoto e hoje a gente vai continuar falando aqui sobre Hibernate na nossa oitava vídeo da série. E hoje a gente vai estar falando então sobre como os objetos que a gente vem trabalhando recebe um valor através da linguagem SQL, né? Que é o SQL do Hibernate, não é SQL que chama-se HQL. Ele tem algumas diferenças, mas a ideia é fundamental, né? Aquele negócio de select, aquelas outras parâmetros de consulta, como por exemplo distinct ou like, continua sendo a mesma. A gente vai usar aqui e a gente vai ver como funciona e a gente vai ver como que a ferramenta trabalha. E esse é uma das partes que na minha opinião, é a mais interessante aí de Hibernate. Então vamos lá, primeiramente a gente vai fazer uma consulta simples aqui, ó. Vai fazer com que o usuário, o objeto usuário, né, seja uma lista e ele vai receber como se fosse aquele select asterisco from e uma tabela. Ele vai receber tudo de da tabela usuário. Ele vai pegar todo, vamos ver aqui, ó, o que tem na tabela usuário. Visualizar os dados, vamos ver. Eu tenho aqui 3. Então ele vai receber tudo isso aqui. Ele vai receber o ID, vai receber o nome de todo mundo. E eu estou fazendo aqui o que? Uma listagem. E vou ver o tamanho dessa lista. O tamanho dessa lista seria a quantidade de usuários, né, que eu tenho. Isso aí você tem, é o que você tem que ter em mente. Eu vou receber todos aqueles três itens, né, diferentes, 3 linhas. Então ele vai ter que aparecer o número 3 aqui para mim. Vamos lá, eu vou mandar rodar então. Eu ponho aqui usuários, o tamanho da lista e vamos lá. Então o número de usuários cadastrados, né, é 3. Que nem tá aqui, são 3, 1, 2, 3. Então vamos para a próxima. Próxima consulta aqui. Aqui eu tô vendo o número de usuários com venda. E a gente vai dar uma mexida vamos ver aqui. Então é a mesma coisa, uma lista, eu vou receber todos os usuários, só que agora eu vou colocar distinct v, que é o apelido que eu dou para o valor que vai ser passado pro objeto. Aqui, né, que é o SR aqui, seria isso aqui não existe. Isso aqui foi eu que criei aqui agora, porque isso aqui é algo específico do HQL, né? Então o SR aqui eu tenho que colocar ele no final e é como se fosse tudo de usuário. Aqui vamos lá, eu quero fazer um select distinto, né? Só vou pegar valores não repetidos. Aí eu tenho que dar um apelido, tudo, todo. Então eu vou varrer inteiro a tabela venda, e tudo que for vendedor, então tudo que for vendedor da tabela venda, aqui tem que colocar esse aqui o valor de novo, e vou gerar uma lista. Então ele vai gerar uma lista para mim de tudo que é diferente. Ele vai varrer tudo, só que agora tudo que for diferente ele vai criar uma lista para mim. Então vamos ver aqui, venda, visualizar dados. Vamos lá. Eu tenho 3 vendas, vendedores diferentes, são 2, ó, interessante, né? Então vai ter que aparecer 2 lá pra mim.
se for no caso que eu estou vendo o vendedor, certo? Certo. Então todos os vendedores diferentes. Eu tenho 3 vendas, mas de diferente eu tenho 2. Então ele vai... Vamos lá, vamos rodar para ver. Beleza, ó, funcionou. O número de usuários com venda é 2. E o primeiro nome da lista. Vamos ver aqui, eu coloquei aqui para a gente fazer um teste. Para me recuperar o primeiro usuário da lista. Nome da lista. Eu dou um get 0, que seria a primeira posição da lista. Que é usuário com vendas. E pego o nome. Isso aqui é simples, né? É Java. Então vamos para o próximo exemplo. Agora vamos verificar aqui o número de vendas de um único vendedor. Vendedor ou venda? De uma única venda. A gente vai ver aqui então. Vamos lá. Eu dou um select no item de venda. Itens de venda aqui. Vamos visualizar os dados aqui para ficar mais simples. Eu vou pegar o usuário 1. Aqui, ó. Ele tem 2 vendas, tá vendo? Não, usuário não. A venda 1 ocorreu 2 vezes. Então, e as outras vendas ocorreram em um número menor de vezes, uma vez só. A uma ocorreu 2 vezes, a 2 ocorreu uma vez e a venda de número 3 ocorreu uma vez só. Então vamos lá. Deixa eu fechar esse aqui. E aí vamos lá. Select itens de venda. Que isso aqui é o apelido novamente. Da tabela itens de venda. Quando o ID for 1. Então, o ID... Quando o ID for 1, ele vai ter que criar a lista. Então ele vai varrer todinho o banco de dados. Toda vez que for 1, ele acrescenta na lista. Então vamos lá, ele vai ver o tamanho da lista, que é o número de itens vendidos da venda 1. No caso aqui é 2, que nem a gente viu aqui, ó. Venda, aqui ele guarda na lista, aqui não, e aqui ele guarda novamente. Então ele fez e imprimiu aqui pra gente. Certo? Continuando. A gente tem o próximo exemplo. O usuário com parâmetro. O que seria o usuário com parâmetro? Eu vou passar para ele um ID e eu quero um resultado único. Eu não quero uma lista, né? Então agora eu não estou trabalhando com lista, tá vendo? Ó, aqui eu tinha lista, aqui não. Aqui eu quero um usuário só. Então vamos lá. Usuário com parâmetro, eu vou fazer essa consulta, que nem eu falei. Vamos ver aqui, ó, o select da tabela select, vou selecionar tudo da tabela usuário, onde esse tudo de tudo que tiver lá na tabela, eu quero somente o ID 1. Eu quero saber quem é o usuário consultado, então vou pegar o nome dele. E aí, vamos ver aqui, vai. Vamos ver o usuário, eu vou trocar. Vou pôr o 2 para aparecer Pato Donald pra gente. Vou pegar um diferente. Que só o Mickey. Vou colocar ID2. Olha lá, ID2. Vamos ver, então beleza. Lá. Usuário com consulta é o Pato Donald. Eu passei o ID dele e peguei o nome dele aqui com apenas um get. Veja que hoje não está aparecendo para mim as consultas aqui, porque ia ficar muito grande. Então, só um detalhe aqui que alguém pode ter percebido, eu coloquei aqui, ó, na minha configuração principal como false. Aí ele não está aparecendo os SQLs para mim aqui na tela aqui, né, de saída. Então vamos continuar aqui. Agora eu vou fazer a mesma consulta
só que de uma maneira diferente. Eu não vou, primeiro de novo, eu crio um objeto sem ser lista. Só que agora eu não vou usar mais o agora eu vou usar o like aqui, ó. Eu vou usar o like para você ver como a gente trabalha com esse tipo de consulta aqui. Então a mesma coisa até aqui, o SR, meu nome, like, e aqui eu tenho que dar um nome também, dois pontos, tem que estar junto, tá? Se eu separar vai dar errado. Like é aquela propriedade lá de linguagem SQL que você dá um trecho do código e ele localiza no banco de dados esse trecho. Então, .setString, você precisa dizer qual que é o atributo que vai aparecer aqui. Aqui eu poderia colocar só o porcentagem mic e porcentagem, mas desse jeito aqui é o jeito ideal. Você coloca o nome do atributo que está aqui e o que do atributo, né, você quer. O único result, que nem a gente viu, é porque eu não estou trabalhando com lista. Então vamos lá, ele vai ter que aparecer aqui agora. É o Mickey, né? Porque eu estou procurando o Mickey. Então vamos lá. E agora ele apareceu para mim, o usuário com consulta é o Mickey. Vamos lá. Agora vamos trabalhar com lista novamente. Itens vendidos por um único por um único vendedor, certo? Então a gente vai ver o Mickey aqui. O que o Mickey vendeu? Quantidade de produtos que o Mickey é dono, né? Continuando aqui, a gente vai ver quantos produtos o Mickey vendeu. E aqui é preciso dar uma analisada com calma. Pelo seguinte, primeiro eu tenho que olhar em venda, qual foi a venda aqui. Olha para você ver o trabalho que a gente teria que ter e como o Hibernate nos ajuda. Eu teria que olhar em duas tabelas. Eu teria que ver, para mim saber quantos que o Mickey vendeu, eu teria que olhar aqui, o vendedor é o Mickey 1. O vendedor, o ID do vendedor do Mickey é 1. Então ele vendeu 2 aqui. Ele vendeu uma vez no produto 1 e uma vez na venda 3. Aí eu vou lá em itens venda e tudo que for 1 e 3 em venda foi o Mickey que fez. Então ele conta uma, conta 2 e conta 3. Então vamos lá. Ele vai ter que apresentar o valor de 3 pra gente, 3 itens. Então tá aqui, ó, o Mickey é proprietário de 3, aqui eu acho que até colocar itens, porque tá certo. Ele vendeu 3 itens. Porque na venda 1 ele vendeu 2 itens. Certo? E para finalizar a gente vai ver aqui uma maneira diferente de fazer essa mesma consulta. Em vez de like, eu vou usar igual, né? Mesma coisa. Ó, select o nome da tabela from itens venda, a mesma coisa, só que aqui eu não mudo também. É a mesma coisa mesmo, só muda o like e o igual. A diferença é aquela que eu falei pra você. Aqui você tem que ter o valor exato quando você tem o igual. O like eu poderia ter colocar isso aqui, ó, né? Ele eu cliquei em botão errado. Vamos lá, ele vai ter que apresentar o mesmo resultado aí.
O Mickey é proprietário de... É só esse nome que eu coloquei que ficou estranho, né? O Mickey vendeu, né? O Mickey vendeu. Então, a gente viu aí nesse vídeo tutorial como a gente trabalha um pouquinho com HQL. É uma função muito interessante, muito importante, que é bastante utilizado aí pelo pessoal na fábrica de software, porque o Hibernate, você viu aí o que ele facilita, né? É você na hora de precisar fazer uma consulta, um acesso ao banco. Então, eu gostaria de dizer muito obrigado aí pela audiência. Eu espero que tenha ajudado vocês aí em alguma coisa. Gostaria muito que vocês divulgassem, se puder, né, os vídeos tutoriais e tudo mais. Muito obrigado, valeu, até a próxima.